Nosso primeiro passo será refletir sobre uma importante definição de nosso perfil ideal de cliente. O próprio nome já traz a sua explicação, mas quisermos evoluir em sua definição, podemos dizer que o perfil ideal de cliente é um conjunto de características incomuns de empresas em que temos o menor esforço nas vendas, atendimento e entrega, além de termos as maiores receitas para o nosso negócio. Menor esforço e maior receita? Bom, parece legal este conceito. Pois bem, é sim. O Ideal Customer Profile, apelidado de CP, é um dos fatores chaves dentro do nosso método, pois refletir qual perfil de cliente nossa empresa gera mais valor e rentabilidade é uma das premissas básicas para que não possamos só vender mais, como possamos vender melhor. Sabemos que operações que possuem um perfil ideal de cliente bem definido, além de terem mais facilidade ao gerar oportunidades para o seu time comercial, conseguem tirar proveito em todas as áreas do seu negócio. Aqui uma analogia que podemos trazer é, por exemplo, se quisermos colher frutas. Vamos iniciar buscando por árvores que possuem os seus frutos nas partes mais baixas dos galhos, para evitar o esforço de ter que subir nas árvores mais altas. E em nosso negócio não será diferente. Se temos claro o perfil e as características das empresas que mais geramos resultados, podemos ajustar e otimizar estratégias de marketing, atendimento e até mesmo financeiro para garantir uma boa rentabilidade. Mas agora você já deve estar se perguntando se realmente faz sentido definir um nicho de atuação, abrindo mão de outros, visto que seu produto ou serviço pode servir para qualquer tipo de negócio. Bom, mesmo que isso seja verdade, mesmo que seu produto ou serviço possa ser oferecido para qualquer tipo de empresa, não vamos ter investimentos necessários similares a marcas como Apple, Coca-Cola, para conseguir aparecer para todos e em todos os lugares. Ou seja, vamos precisar definir o nosso perfil ideal para otimizar nossos recursos. Afinal, eles são escassos. E é o nosso papel enquanto gestores buscar otimizar nossos recursos visando maiores receitas. Sejam eles os recursos financeiros, como os investimentos em marketing, ou até mesmo nossos recursos humanos, no tempo da nossa equipe, no desenvolvimento e na execução das estratégias mais assertivas. E para garantir de fato que seremos assertivos, podemos definir dois perfis ideais de cliente. Um perfil ideal de cliente desejável e outro que seja aceitável. Pois sabemos que nem sempre vamos conseguir gerar oportunidades dentro do nosso perfil ideal. No perfil aceitável, trazemos um conjunto de características de forma mais ampla, um volume maior de empresas em potencial. E no perfil desejável, trabalhamos com definições mais específicas, trazendo um número inferior de oportunidades. Existem diferentes tipos de metodologia para construir e definir o perfil ideal de cliente, mas aqui vamos apresentar as duas principais: a análise por histórico e a análise com base em testes de hipótese. Em ambas, nosso objetivo será definir o conjunto de características necessárias ligadas ao perfil da empresa, a sua maturidade e o relacionamento com a nossa solução. Iniciamos no entendimento das características que buscamos, começando pelo perfil de empresa. E aqui vamos definir pontos importantes, como o seu modelo de negócio. Se essa empresa vende para o consumidor final, B2C, se vende para outras empresas, B2B, se vende para ambos, B2B2C, ou se vende até mesmo para o governo, B2G. Também vamos evoluir no segmento e na vertical dessa empresa. Qual é a sua vertical de atuação? Varejo, saúde, educação? E o seu tamanho, e o seu porte? Aqui podemos definir conforme o BNDES, que define conforme o faturamento bruto anual dessa empresa. Sendo que microempresas são aquelas que faturam até 360 mil ao ano. Empresas de pequeno porte que têm um faturamento de 360 mil a 4,8 milhões. Médias empresas, aquelas que faturam mais que 4,8 milhões e menos que 300 milhões. Já as grandes empresas, aquelas que faturam mais de 300 milhões no ano. Ou podemos definir conforme IBGE, que traz a classificação por número de funcionários. E aqui podemos dividir em dois segmentos: indústrias, onde temos microempresas, aquelas com até 19 empregados, pequenas empresas de 20 a 99 empregados, médias empresas de 100 a 499 empregados e grandes empresas, aquelas com mais de 500 empregados. Na vertical de comércio e serviços, podemos considerar microempresas aquelas com até 9 empregados, pequenas de 10 a 49, médias de 50 a 99 e grandes empresas com mais de 100 empregados. Também podemos trazer aqui características ligadas à atuação geográfica dessa empresa, como sua localização ou a sua unidade de atuação. Seguimos agora para características ligadas à maturidade da empresa em relação à nossa solução, como qual é o objetivo de contratação dessa empresa? Ela busca reduzir custos, aumentar receitas ou reduzir riscos?
Qual é a sua frequência de compra? É uma compra recorrente? Existe sazonalidade nessa compra? E as suas experiências anteriores? Ela já contratou alguma ferramenta, algum fornecedor, algum prestador de serviço? E o orçamento que ela dispõe para esse tipo de solução? Mas aqui vale uma reflexão muito importante. Sabemos que o orçamento pode variar de acordo com a nossa prova de valor. Então, não podemos trazer isso como o principal fator restritivo. Por fim, vamos analisar o relacionamento da empresa com o nosso serviço ou produto. E aqui vamos visualizar como funciona a tomada de decisão na empresa. Precisamos identificar quem são de fato os tomadores de decisão, além de entender quem são os influenciadores e os usuários de nosso produto ou serviço. Lembrando que estes podem ser peça-chave na negociação e aprovação da contratação. Segundo uma pesquisa recente, existem em média 5,7 pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão em vendas B2B. E quanto maior a empresa para a qual você está vendendo, ou quanto maior o valor da sua proposta, provavelmente mais pessoas estarão envolvidas nesse processo. Vamos a um exemplo prático. Estamos oferecendo uma solução para redução de risco na distribuição de indústrias em geral, através de uma nova tecnologia que permite criar rotas mais econômicas e seguras em sua distribuição. Podemos dizer que o tomador de decisão será o CEO, porém temos como principais influenciadores o diretor de logística e o diretor financeiro. Além disso, vamos ter no time de atendimento os nossos usuários, por sentirem em seu dia a dia uma redução significativa na admissão de reclamações por atrasos ou furtos. Também vamos precisar definir como é tratada a decisão internamente. E conceitualmente, podemos separar as empresas em dois grandes grupos. Empresas que a decisão tende a ser top-down, ou seja, são tomadas por um diretor ou alguém com cargo de gestão, tendem a ser mais individuais, ou bottom-up, que são tomadas por um conjunto de pessoas que tendem a vir de baixo para cima. Bom, agora que sabemos quais características buscamos, podemos escolher qual metodologia utilizar para identificá-las. Para cada perfil de empresa, é aconselhado uma ou outra metodologia. A análise por histórico é geralmente direcionada para empresas que possuem um tempo maior de mercado e uma base de clientes mais robusta. Também é aconselhado para quem já opera com uma boa estrutura comercial. Já a análise por hipótese é direcionada para empresas que possuem um tempo menor de mercado e ainda não possuem uma base significativa de clientes. Também é aconselhado para quem está iniciando na operação de vendas remotas, no Inside Sales. Na análise por histórico, nosso objetivo é utilizar a base de clientes já atendidos para levantar as informações necessárias. E o primeiro passo dessa metodologia é encontrar quem são os clientes cases. E para isso, vamos listar e classificar os nossos clientes para entender 3 pontos principais. O primeiro é quais dessas empresas nós conseguimos gerar mais valor, mais percepção de valor. O segundo são quais tipos de empresas nos trazem a maior receita. E por último, quais dessas empresas apresentam maior chance de fechar uma nova venda. Liste as empresas que tiveram um sucesso flutuante demais da sua carteira. O segundo passo é listar as empresas que você desejaria atender em um cenário perfeito. Empresas que, se respondermos às perguntas já citadas, nos mostram bons resultados e uma boa rentabilidade. Após isso, vamos comparar as duas listas criadas e entender quais as características incomuns entre elas. Seguimos agora para a definição do ICP com base na lista de hipóteses. E o primeiro passo é montar uma planilha com os segmentos que nós desejamos atender, geralmente de 3 a 5. E o segundo passo é realizar entrevistas de validação com pelo menos 5 empresas de cada segmento, para entender seus desafios, objetivos e processos. Depois de entendermos o contexto que essa empresa está inserida e como nós podemos auxiliá-las, podemos evoluir e consolidar nossas hipóteses de ICP, para podermos ir na sequência, ir a campo e realizar os nossos testes. Devemos criar uma agenda de experimentos de marketing, envolvendo a criação de landing pages e campanhas de anúncios, voltadas para cada segmento. Lembre-se, o potencial de geração de leads aqui será de extrema importância para definirmos nosso ICP. Após verificarmos os dados e analisar quais empresas que teriam o maior ticket e o menor CAC, precisamos intensificar em pelo menos 10 entrevistas dentro das empresas que nós destacamos. Os 3 primeiros servirão para identificarmos os desafios das empresas e as oportunidades que existem dentro desse mercado. Os 3 seguintes servirão para confirmar seu reconhecimento de padrões e características. E os 4 últimos é o que realmente servirão para realizarmos a construção da nossa proposta de valor e ajustar os detalhes finais da nossa tese.
Após descrevermos estes pontos, precisamos colocar essas informações todas juntas e definir nosso CP. Vamos ao exemplo prático de definição de perfil ideal de cliente, supondo que somos um escritório de assessoria contábil e jurídica. Começamos, então, pelo perfil ideal de cliente desejável, sendo este empresas B2B, com foco no segmento de varejo, educação, de pequeno porte, ou seja, com faturamento de 360 mil a 4,8 milhões e que tenham entre 20 a 99 empregados. Que sua localização seja na mesma cidade de atuação e que tenham como objetivo de contratação querer ter uma contabilidade que gere informações para a tomada de decisões mais assertivas. Que sua compra seja de maneira recorrente e que já tentaram em algum momento internalizar o processo de serviço contábil jurídico. E que tem um orçamento mínimo de R$ 5.000. Agora partimos para o nosso perfil ideal de cliente aceitável, onde vamos atuar de forma mais ampla. Então aqui podemos dizer que são empresas B2B ou B2C, com foco no segmento de varejo, educação, serviços ou saúde, sendo micro ou pequenas empresas que têm um faturamento até 4,8 milhões e com até 99 empregados, que estejam no nosso mesmo estado, na mesma região de atuação, e que tenham como objetivo da contratação apenas a necessidade de satisfazer o fisco, e que não precisam ter experiências anteriores, simplesmente possam ter um orçamento mínimo de R$ 3.500. Bom, esperamos que você consiga avançar nessa importante etapa. Te aguardo para a próxima aula. Nos vemos em breve.